Como uma história antiga pode nos ajudar a refletirmos sobre questões de confiança, de fé e sentimentos superiores? Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Saber e Luz, canal de proposta espírita, espiritualista, universalista. Aqui trazemos uma série de temas, de histórias, sempre com base nessas obras dos espíritos superiores que nos convidam a um mergulho mais profundo, a um momento de reflexão, a sairmos daquele pensamento comum do dia a dia e tentando entender como aplicarmos esses ensinamentos na nossa vida de maneira a provocarmos a nossa modificação interior, a chamada reforma íntima. Eu me chamo João Marcelo Mesquita e te convido a se inscrever aqui no nosso canal. Se inscreva no Saber e Luz, assista os nossos vídeos, caso você se interesse por esse tipo de temáticas. Já abordamos uma série de temas aqui dentro dessas propostas espiritualistas. Curta os nossos vídeos, compartilhe com outros amigos que você sabe também se identificam com esse tipo de tema. No vídeo de hoje, nós começamos com a história do servo e do centurião. A história se chama Cura do Servo do Centurião, e essa história está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 13, e segundo Lucas, no capítulo 7, versículos de 1 a 10. Então, dos 4 evangelistas que se dedicaram a contar as passagens sobre o Mestre, 2 deles registraram essa história, para que ela pudesse sobreviver até os dias de hoje e nós percebermos alguns aspectos ligados ali à cura, ao sentimento de fé. Então, a história se dá da seguinte maneira: entrando em Cafarnaum, aproximou-se do mestre, um centurião, suplicando-lhe e dizendo: Senhor, o meu servo está deitado em casa, paralítico, terrivelmente afligido por dores. Então esse centurião foi até Cafarnaum encontrar Jesus e pedir ajuda para a cura do seu servo. E aí temos uma primeira informação aqui importante quanto à palavra que ele usou em grego para se referir ao servo. Ele usou uma palavra do grego antigo, pais, que significa menino, criança, e sendo trabalhado aqui nesse contexto do servo, nos demonstrando que esse não era um servo qualquer, era um servo que tinha esse tratamento mais carinhoso, mostrando uma proximidade ali entre o seu senhor e o seu servo. Possivelmente não era um servo ligado à questão de trabalhos pesados, era um servo mais próximo, que estava ali realmente num convívio mais próximo com esse senhor. E aí ele continua dizendo assim: Disse-lhe Jesus: Eu indo o curarei. Ou seja, Jesus afirmando: sim, eu posso ir até lá e vou aplicar a cura. Respondendo, disse o centurião: Senhor, não sou digno de que entreis sob o meu teto, mas somente te expresses por palavras, e o meu servo será curado. Muitos de nós conhecemos essa frase, né, quando ela diz: Não sou digno de que entreis em minha morada, mas direi uma palavra e serei salvo. Mas no contexto da Bíblia, está assim: e ele será salvo, né? Houve uma modificação quando essa frase é dita, né, em determinada cerimônia. Mas na Bíblia, fica claro que o centurião estava se referindo ao mestre curar o seu servo. E olha essa demonstração de fé que ele estava tendo ali, como quem diz: o Senhor não precisa ir até lá, porque eu sei que o Senhor tem força, que tem poder. Se o Senhor disser que ele vai estar curado, ele estará. Uma demonstração de fé na força do Mestre, realmente. E aí ele explicou a Jesus que, sendo um senhor, ele tinha muitos servos e ele sabia que quando dava uma ordem ao seu servo, esse obedeceria. Se ele dissesse que o servo vá até tal ponto, o servo iria, ou venha a mim, o servo vem. E aí Jesus percebeu essa questão da fé
uma fé realmente muito grande do centurião. Ouvindo isso, Jesus, ouvindo isso, maravilhou-se e disse aos que seguiam: Amém vos digo, com ninguém em Israel encontrei tamanha fé. Então essa fala do mestre também é importante porque, sendo o centurião um homem romano, ele era interpretado como um gentil, ou seja, alguém que não faz parte do povo hebreu. E o povo hebreu tinha uma questão bastante fechada de se entenderem como talvez os detentores da fé ou os que tinham esse sentimento mais elaborado, e Jesus aproveitou ali a oportunidade para mostrar, olha, ele não é um hebreu e tem uma fé enorme, ao ponto dele afirmar que entre as pessoas com quem ele já tinha tido algum convívio ali, aquele homem, que não era membro do povo hebreu, havia demonstrado uma fé maior. E também temos que analisar aqui a palavra que ele usou nesse segundo grupo de servos, quando ele falou, essa passagem que nós lemos, né? Não, mas eu sei que se eu ordeno para o meu servo fazer tal coisa para ir e vir, ele vai e tal. Nesse momento, no grego antigo, ele usou uma outra palavra, que é a palavra doulos ou doulos, que também tem ali origem no grego antigo e significa escravo e servo, mas no sentido mais comum desse termo. Ou seja, aquele servo que vai fazer trabalhos braçais, trabalhos pesados, há um distanciamento na questão de sentimento ali entre o senhor e esse servo. Esse servo está ali apenas para trabalhar, diferente do pais, que foi o primeiro servo, a primeira vez que ele mencionou essa palavra, né, se referindo ao servo que estava adoentado, acamado, mostrando que ele tinha por esse uma certa predileção, havia um carinho, havia uma intimidade que com os outros não existiam. Então, continuando aqui a nossa leitura, Jesus disse ao centurião: Vai, como creste, está feito a ti. E o seu servo foi curado naquela hora. Então, houve realmente ali a possibilidade da cura. Jesus aplicou essa cura. E o centurião demonstrou ali um conhecimento muito aprofundado do que é a fé e do que é esse poder que Jesus tinha, que era um poder que não necessitava de presença física. Jesus não precisava estar perto fisicamente das pessoas para aplicar a cura. De onde quer que ele estivesse, isso poderia ser feito. E era feito muito com a ajuda dessa ponte magnética ali que o centurião fez para conectá-lo a esse servo. Nas curas todas nós observamos isso, que quando Jesus se aproximava para aplicá-las, ele sempre perguntava: Você acredita que eu te possa curar? E a pessoa respondia: Sim, mestre. E quando isso era dito de coração, realmente a cura acontecia, havia esse link para que a energia, que os fluidos, eles pudessem ser transmitidos. Então, nós percebemos nessa passagem, não havia a necessidade da aproximação física. Mas uma outra questão que nós podemos tirar dessa passagem, graças a essa diferença das palavras do servo, a maneira como ele se dirigia a esse primeiro servo de uma maneira muito carinhosa, uma leitura, uma interpretação possível dessa passagem é que esse centurião, ele realmente tinha uma relação de intimidade com esse servo, uma relação de intimidade de casal, de amor. Então, era um companheiro dele, por quem ele estava pedindo ajuda. E essa interpretação é possível por conta dessa, como nós falamos, da questão da diferença de palavras que ele usou em grego para se referir ao seu servo, e também porque a história nos mostra que os romanos antigos tinham essa possibilidade dentro da sua sociedade. Isso não era algo visto de maneira errada, que duas pessoas do mesmo gênero tivessem uma relação. Sobretudo quando havia uma hierarquia, como era o caso dele, ele sendo um centurião e se relacionando com o seu servo. Dentro da estrutura daquela sociedade antiga, isso era permitido. E notem, sendo isso uma questão verdadeira, a postura do mestre em relação a toda aquela situação, ele nem toca nesse assunto. Ele está preocupado com a questão da cura e com a questão do amor que ele vê naquele homem, naquele centurião, indo ali pedindo por alguém.
pedindo para que se curasse uma outra pessoa. Talvez essa seja uma das únicas passagens, ou uma das poucas passagens que nós percebemos isso. Em outras passagens de cura, é muito comum que a pessoa se aproxime do mestre pedindo a sua própria cura. Nesse caso, ele estava intercedendo por alguém que ele tinha amor. Então, realmente, um sentimento ali presente. E é muito legal nós percebermos isso no Mestre Jesus, como é que ele era realmente um mestre no sentido mais amplo e mais verdadeiro desse termo. Ele acolhia a todos, sem julgamento, sem virar a cara para ninguém. Às vezes em que Jesus nos chamava a atenção era para questões do tipo comportamento de hipocrisia, comportamento de maldade, isso sim, ele nos alertava. Quando nós estávamos tentando acusar alguém de determinados erros, de determinados pecados, sendo que nós estávamos cheios dele, como no caso da mulher adúltera, que estava prestes a ser apedrejada, e isso era um conceito que estava dentro da lei mosaica, ou seja, do ponto de vista legal daquela época, eles podiam cometer esse ato bárbaro e terrível, mas questionam Jesus, que estava ali na praça. E olhando para eles, e naturalmente, com a sua capacidade mediúnica infinita, ele conseguia perceber o que estava na mente e no coração daquelas criaturas. E ele deu aquele comando: que atire a primeira pedra o que estiver livre de pecado. Dizendo isso, não só com palavras, mas com o seu magnetismo angélico, foi uma verdadeira ordem. E eles não puderam fazer isso, lógico. Todos ali tinham erros terríveis que pesavam sobre seus ombros. Então, ele tinha essa questão de nos chamar a atenção do comportamento hipócrita, dos comportamentos de maldade, mas em nenhuma passagem falando sobre Jesus nós vemos ele criticar a questão da orientação de gênero. Isso não era um problema para ele. E aí nós temos aí também uma informação super importante. Se um espírito realmente superior como o mestre não está se importando com isso, não está demonstrando que isso é uma coisa negativa, é porque provavelmente não é. Nós é que criamos esses valores e estabelecemos que apenas determinada maneira de ser e estar no mundo é correta e todo o resto da humanidade que não se enquadra nisso está errado. Vocês hão de convir que é muita soberba da nossa parte de achar que somos os donos supremos da verdade sem fim para determinar o que pode ser vivido ou não. E sem contar que essa questão de diferentes orientações de gênero são percebidas na humanidade como um todo desde sempre. Nunca houve uma época onde isso não existisse. Então, nós nos lembramos até de uma questão super importante que está presente no Livro dos Espíritos. Ali no Livro dos Espíritos, na questão 200, tem os espíritos sexo? E os espíritos superiores respondem: não da maneira como entendeis. E dali se seguem uma série de questões analisando as possibilidades de encarnação e os espíritos nos orientando que, primeiro, não existe espírito de mulher e espírito de homem, existe espírito. E esse vai se manifestar no mundo, sendo de um gênero, sendo de outro, e, portanto, tendo determinada orientação sexual ou não, porque isso tem a ver com uma série de questões de aprendizados, de possibilidades que aquele espírito tem. Todos nós que estamos nesse mundo, lembrando que este é um mundo de provas e expiações, somos espíritos em processo de crescimento, em processo de aprendizado. Nenhum de nós está na nossa versão final, na nossa versão pronta. Então, não nos cabe julgar o outro. Talvez o outro esteja passando por um grupo, um conjunto de aprendizados um pouco diferente do meu agora, nessa encarnação, mas eu posso vir a passar por aqueles mesmos aprendizados que ele está passando, ou talvez eu já tenha passado em encarnações anteriores, porque todos nós estamos nos modificando, aprendendo, crescendo. Então não cabe julgamento. Isso é uma das coisas muito interessantes no estudo da doutrina espírita. Ela vai nos ampliando os horizontes intelectuais e sentimentais de tal maneira que qualquer preconceito, qualquer um que seja, perde a razão de existir, não faz sentido. Nós começamos a compreender o outro, entender que está tudo bem, está tudo certo.
Todos nós estamos em processo de aprendizado. Nós nós trazemos aqui uma leitura que está no livro Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal, do doutor Andrei Moreira. E refletindo sobre essa questão de Jesus e da sua capacidade de acolhimento infinita, ele vem nos lembrando aqui que não há nenhuma questão referente à homossexualidade no Evangelho do Cristo. Realmente não há. Isso porque o Evangelho é uma grande mensagem de inclusão e respeito. Para Jesus não importava sexo, a cor, a raça, a etnia, a identidade sexual ou opções de vida dos filhos de Deus que ele socorria e amava. Então isso não era uma preocupação, porque de fato isso não é o principal. O importante sempre é o nosso esforço no sentido de nos modificarmos enquanto seres humanos para melhor, de tentarmos ser corretos, equilibrados, honestos, bondosos, gentis, acolhedores conosco mesmo e com o próximo. Isso é sempre o principal, segundo as orientações do Mestre Jesus. E continuando aqui, ele também nos coloca que em Jesus se resume a mensagem do amor libertário, da teologia da inclusão, se assim podemos dizer, do acolhimento sem limites. Nele todos cabem verdadeiramente, pois é a representação encarnada das leis divinas e do amor incondicional do Criador. Então, Jesus é esse mestre, realmente acolhedor, realmente verdadeiro, e ele esteve aqui para conversar conosco, passar esses conhecimentos e nos dar o exemplo, mostrando que é possível sairmos de qualquer estado de preconceito que nos limita, que nos estimula ódio, rancor, desejo de vingança. Nada disso foi bom, nunca foi bom, em qualquer análise que nós fazemos da história da humanidade. Então, por que não optarmos pelo caminho do amor, pelo caminho do acolhimento, da amizade, do carinho? Com certeza é muito mais interessante, muito mais coerente com o Evangelho do Mestre Jesus. Obrigado, amigos, por terem ficado conosco aqui em mais um dos nossos vídeos. Compartilhe conosco o que você pensa sobre essa temática, quais obras você já leu que trabalham com essas ideias que nós ventilamos hoje. Deixe aqui algum comentário para que nós saibamos que você esteve nos acompanhando durante esse vídeo. Fiquem bem, amigos, fiquem em paz e até semana que vem.